Se você acha que os heróis são exemplo de moral e perfeição, então esquece isso. Porque por trás das capas e poderes, muitos deles escondem egos enormes, atitudes drásticas e escolhas que são no mínimo problemáticas. E por isso nesse vídeo nós vamos ver esse lado podre desses heróis da Marvel. Aqueles que, por mais admirados que sejam, acabaram se revelando em algum momento dos quadrinhos um verdadeiro boy lixo. E chegaram até mesmo a transformarem suas relações em um tremendo caos. Oi, eu sou o Raoni Soares e eu já tinha decidido parar de falar sobre quadrinhos aqui no canal, mas esse é um assunto que eu gosto muito. Embora histórias em quadrinhos seja algo meio confuso de se falar porque elas mudam o tempo todo. Dá muito trabalho! E o que não falta pela internet é gente querendo dar lição de moral sobre informações erradas. Mas whatever. Desde os primeiros anos dos quadrinhos, os heróis nunca foram o que eles pareciam ser. Quê? Alguns deles foram criados em um momento em que o charme e o ego masculino podiam ser quase tão relevantes quanto os seus próprios poderes. Muitas dessas histórias começaram com ideias simples de aventura e heroísmo, mas com o tempo elas revelaram personalidades mais complexas, impulsivas e às vezes problemáticas. A mente por trás de algum desses personagens buscava explorar conflitos humanos, dilemas morais e até relações que fossem além das batalhas contra os vilões. O resultado disso foi uma imensa galeria de heróis que são muito admirados, mas que também cometem ali os seus deslizes e erros grotescos. E alguns deles se envolvem em traições, manipulações e atitudes que ninguém esperaria vinda de um personagem como esse. E é exatamente essa dualidade que faz com que essas histórias sejam, não digo que fascinantes, porque romantizar o que esses caras fizeram é bem errado. Mas dá pra gente dizer que essas histórias são controversas até hoje. Então nesse vídeo eu separei 5 casos pra gente falar. Tá! E eu começo falando justamente do personagem que me deu a ideia pra fazer esse vídeo, porque recentemente eu tava pensando em como o Scott Summer é um homem que não dá pra gente negar que tem ali o seu molho diferente. Só que ao mesmo tempo ele também é aquele tipo de cara que nunca fica sozinho por muito tempo nos quadrinhos. Só que enquanto eu refletia sobre isso, eu percebi que ele segue um padrão bem complicado. Por mais que ele seja um líder muito bom, não dá pra negar que ele vive um relacionamento bem conturbado com a Jean Grey. Scott! E pra mim ele é aquele tipo de cara que de tão apaixonado chega a ficar cego. E é justamente esse amor todo que ele sente por ela que é um dos seus maiores problemas. E a prova mais clara para exemplificar isso é o seu envolvimento com a Madelyne Pryor, que na verdade não passava de um clone da Jean Grey. Nos quadrinhos ele conheceu a Madelyne em um momento em que a Jean Grey verdadeira tinha acabado de morrer. Não me diga isso. E ele se aproximou e se casou com ela justamente pelo fato dela ter a mesma aparência que a Jean. E eles tiveram inclusive um filho juntos. Só que como se isso já não fosse o suficiente, quando a Jean voltou dos mortos, o Scott não pensou 2 vezes em abandonar sua mulher e o seu filho para voltar para ela. Meu Deus do céu! Essa atitude não só marcou a Madelyne de uma forma muito trágica, como também deixou claro que o suposto senso de dever que o Scott tinha era na verdade bem seletivo quando a situação envolvia a Jean. Ele priorizou os próprios sentimentos e jogou no lixo o seu papel de pai e marido sem pensar 2 vezes para voltar para casa. E se engana quem pensa que esse foi o único deslize dele, porque enquanto ainda estava com a Jean, ele sempre demonstrava ter um temperamento meio instável. Tanto que isso resultou em um problema no seu relacionamento, o que fez com que ele se aproximasse muito mais da Emma Frost, que tinha oferecido para ele uns aconselhamentos telepáticos. Só que isso logo se transformou em um caso extraconjugal psíquico. E quando a Jean Grey descobriu o relacionamento entre eles, pegando os dois juntos no plano astral, ela rasgou a memória da Emma e obrigou ela a se lembrar de todas as coisas ruins que ela tinha deixado no passado e que queria reprimir. Só que o problema disso tudo é que a Emma Frost realmente tinha se apaixonado por ele. E depois, quando o instituto foi destruído, o que levou a Jean a ser morta de novo... Outra vez? E fazendo também o professor Xavier deixar a equipe por um tempo, a Emma conseguiu convencer o Scott a reconstruírem juntos o instituto e levar esse legado adiante. Foi nesse momento que eles assumiram um relacionamento público. E pra mim, esse é em disparado um dos melhores momentos da equipe. Claro, porque eu adoro a Emma Frost. Só que mesmo estando morta, a presença da Jean sempre foi um problema no relacionamento dos dois. E isso fazia com que a Emma se sentisse como uma substituta.
O relacionamento deles terminou quando, em um período, eles, junto com o Colossus e a Magia, se tornaram os hospedeiros da Força Fênix. Isso fez com que o Scott ficasse muito distante da Emma. Eles se separaram logo depois dos eventos de Vingadores vs X-Men, porque para Emma o Scott colocou o poder e a sua obsessão pela Jean acima dela, o que não era nenhuma mentira. E com isso tudo eu vejo que o Scott é um homem tão apaixonado, mas tão apaixonado que de certa forma isso se torna até mesmo perigoso. Uma vez que muitos dos períodos durante a morte da Jean ele vai pro fundo do poço e acaba se apoiando em relacionamentos que terminam machucando essas mulheres. Muita gente pode olhar essa conexão que existe entre eles como algo muito bonito, mas para mim o que eles dividem é uma verdadeira obsessão compartilhada que não é nem um pouco legal de ver. O Hank Pym sempre foi lembrado como um dos maiores cientistas do universo Marvel, sendo o criador de tecnologias que conseguiram mudar o rumo dos heróis. Caracas. Só que por trás de todo esse brilho intelectual existe um homem que é cheio de falhas que refletiam diretamente nos seus relacionamentos. O seu casamento com a Janet Van Dyne, que é a Vespa original, foi marcado por uma série de atritos que expuseram o quanto o Hank podia ser controlador e distante. Enquanto ela tentava se aproximar dele, o Hank se perdia em seus experimentos e a sua necessidade constante de provar sua utilidade para o grupo. E essa obsessão pelo seu trabalho não era só uma forma de fuga, mas sim também uma maneira de tentar se colocar acima dela. Como se o valor de qualquer descoberta justificasse qualquer ausência que ele estivesse deixando ali no relacionamento. Por causa disso, ele acabava criando um ambiente onde a Janet se tornava quase uma coadjuvante, mesmo sendo tão heróica e importante quanto ele. Só que essa situação começou a ficar pior de verdade quando começaram a vir os episódios de abusos. Porque em um dos momentos mais pesados da história dos Vingadores, o Hank agrediu sua esposa quando ela tentou impedi-lo de executar um robô que atacaria os Vingadores. Vai pra polícia! E como ele era o único capaz de controlar esse robô, o plano dele seria detê-lo sozinho para provar o seu valor para a equipe. Você tá doido, garoto? Se enxerga! O famoso egocêntrico que quer ser o centro de tudo. Mas o fato é que esse episódio manchou totalmente a imagem desse personagem nos quadrinhos. O Jim Shooter, que escreveu essa história, disse que nunca teve a intenção de fazer com que ele se tornasse um marido abusivo. E disse que a cena, nesse momento, devia ter sido completamente diferente. Ele disse que essa agressão seria um ato não intencional, porque na cena em questão, o Hank levantaria os braços e acabaria acertando a sua esposa sem querer. Só que ele disse que o artista Bob Hall levou as coisas para um lado mais extremo, o que resultou nessa cena. Ou seja, dá pra gente ver que o Hank não é o único que não sabe lidar com as situações que ele mesmo gera. Até porque jogar a culpa no colo de outro profissional é a coisa mais covarde que existe. O Reed Richards é outro cientista muito celebrado, um dos maiores gênios da Marvel, e o responsável também por descobertas que salvaram o mundo inúmeras vezes. Mas esse brilho de cientista quase sempre acaba ofuscando o lado humano dele, principalmente com relação ao seu casamento com a Sue Storm. Pro Reed, a sua esposa muitas vezes parecia menos uma parceira de vida e mais alguém que orbitava em torno das suas experiências, como se fosse uma assistente dentro de um laboratório sem qualquer direito de contestação. Essa dinâmica, é claro, criou uma relação que foi marcada por vários desequilíbrios. Enquanto a Sue só buscava afeto e espaço para ser ouvida, o Reed se fechava no mundo das equações, tratando as necessidades dela como distrações diante da sua ciência. Essa postura não era apenas de negligência, mas também emocionalmente abusiva, porque constantemente ele colocava o intelecto acima da sua vida familiar. E quando a gente achava que não podia piorar, vieram momentos de pura invasão. Porque o Reed foi capaz de manipular as memórias da própria esposa para fazer com que ela esquecesse de certas situações. E a justificativa dele para isso era que ele queria protegê-la. Só que na prática, essa era uma forma de executar controle. Porque ele estava decidindo absolutamente sozinho o que ela deveria ou não lembrar. Esse tipo de atitude reforçava a ideia de que o Reed via a Sue menos como uma mulher com autonomia e mais como parte de uma equação que ele precisava manter sob controle. Essas escolhas acabaram moldando a imagem do Reed como alguém que é incapaz de equilibrar a genialidade com o seu lado de humanidade.
E ele podia muito bem ser brilhante salvando os universos, mas falhava na simples tarefa de enxergar a pessoa que estava sempre ao seu lado como um igual. O reflexo disso foi uma relação constantemente marcada por distância, ressentimento e a sensação de que a Su sempre tinha que lutar pelo espaço que merecia dentro da vida dele. E essa dificuldade de não valorizar a parceira não é algo que a gente vê exclusivamente nos quadrinhos. Isso se reflete muito com a nossa realidade, porque o que não falta por aí é um homem egocêntrico que acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. Agora, se tem um problema que não dá pra gente deixar acontecer, é você esquecer de deixar o like nesse vídeo se estiver curtindo o conteúdo. Poxa, é rápido e você nem precisa ter superpoderes pra fazer isso. E se você estiver vendo esse vídeo pelo celular e puder e, claro, quiser, também hypa o vídeo, porque isso também ajuda demais, fechou? O Namor não é precisamente um herói, ele tá mais pra um anti-herói que fica transitando entre esses dois lados. Esse personagem sempre foi conhecido pelo seu temperamento explosivo e por um ego à altura de um príncipe de Atlante. Mas quando o assunto é relacionamentos, ele ganhou fama de ser praticamente imbatível em desrespeitar os limites. Limite esse que é imposto pelo fato de que as mulheres que ele sempre vai atrás geralmente são comprometidas. A sua história com a Sue Storm é um dos exemplos mais emblemáticos disso, porque mesmo sabendo que ela era casada com o Reed, o Namor não hesitava em demonstrar interesse e flertar abertamente com ela, sempre acreditando que o seu charme e o seu status eram fatores irresistíveis. Isso até funcionou, tá? Porque em um universo paralelo, a Sue deixou o Reed pra ficar com ele. Eu não acredito, eu tô em pânico. Só que esse padrão não se restringia apenas a ela. Inclusive, ele já teve até mesmo um relacionamento com a Emma Frost. Só que nesse caso, o Namor se tornou muito mais aquela tentação no relacionamento entre a Emma e o Scott do que qualquer outra coisa. Já o caso do Logan é um pouco semelhante com o do Namor. Embora ele tenha suas histórias clássicas sobre relacionamentos que quase sempre terminam em tragédias, acho que o que mais marca nele é o seu interesse infinito e até obsessivo pela Jean. Scott! E aqui também, mesmo sabendo que ela estava comprometida com o Scott, ele nunca deixou de se aproximar, de flertar e de alimentar sentimentos que complicavam a vida de todos ao seu redor. Essa insistência deixava claro que para ele a atração e a intensidade eram muito mais importantes do que os limites ou os compromissos dos outros. Fora que ele se envolvia com parceiras, mas a combinação de intensidade, impulsividade e dificuldade de lidar com os seus próprios traumas transformava qualquer relacionamento que ele tentava ter em uma experiência desgastante. As pessoas ao seu redor se viam presas em um ciclo de paixão e sofrimento sem controle. Fora que o Wolverine usa também a sua dor como desculpa para se afastar e acabar machucando as outras pessoas. Ele carrega um passado que é cheio de perdas e traumas, é claro, mas muitas vezes esses sentimentos se manifestam em comportamentos egoístas e destrutivos. Nesse sentido, não é apenas falta de cuidado, mas uma defesa constante, uma forma de manter distância e ao mesmo tempo exercer o controle sobre quem se aproxima dele. Só que mesmo com todos esses lados problemáticos, o Logan continua sendo muito magnético e fascinante para quem está por perto, inclusive para os leitores. Ele transmite muita intensidade, coragem e mistério, mas ao mesmo tempo deixa rastros de insegurança e dor que tornam qualquer vínculo emocional instável. E essa mistura de atração e distração emocional define boa parte da sua trajetória amorosa nos quadrinhos. No fim, eu acho que dá pra gente dizer que ele se consolida como um dos maiores exemplos de boy lixo, que é aquele que é capaz de se apaixonar, de encantar e de proteger. Mas que também repete padrões destrutivos que acabam machucando as pessoas que confiam nele. E eu acho importante dizer que não é porque eu tô fazendo esse vídeo que isso significa que eu odeio esses personagens, isso não é verdade. Eu amaria o Scott horrores. O que acontece é que essas falhas fazem com que esses personagens se tornem muito humanos, porque o que não falta na realidade são pessoas que executam esses padrões destrutivos nos seus relacionamentos. O universo dos quadrinhos está cheio desses heróis que conquistam nossos corações, salvam o mundo e inspiram gerações, mas que também mostram pra gente que poder, charme e genialidade nem sempre combinam com maturidade emocional. Esses personagens lembram a gente que mesmo figuras admiradas podem ter falhas gigantescas
grotescas, deixando rastros de conflitos, traições e escolhas bem complicadas nos seus relacionamentos. É, gata. Se você gostou desse conteúdo e quer mais vídeos como esse, deixa aqui nos comentários outros heróis que também são boy lixos e que eu não comentei aqui. Se você chegou no meu canal através desse vídeo, já se inscreve e ativa o sininho para ser notificado quando sair conteúdo novo. Aqui você encontra curiosidades, histórias marcantes, teorias e análises sobre essas produções que a gente ama. E tem conteúdo novo toda terça, quinta e domingo, sempre às 16 horas, então o que não vai faltar é conteúdo legal pra você. E aqui na tela final também vão estar aparecendo outros vídeos que eu tenho certeza que você também vai gostar de ver. Não deixa de ir lá conferir. E nós nos vemos na próxima. Tchau!